Estamos vivendo uma esquina ideológica que é muito perigosa para o futuro da humanidade, que é a ênfase no consumo, no progresso, no desenvolvimento, na concentração financeira, e tudo isso tem um custo, né? A conta é paga principalmente pelas pessoas mais vulneráveis, porque a natureza está se degradando. Há uma longa tradição nos últimos séculos de tentativa de domínio sobre a natureza por parte do ser humano, e nós acabamos de nos acostumar em explorar a exaustão os recursos naturais. E estamos, com isso, colocando em risco a própria sobrevivência da humanidade e de toda a natureza. Você vê uma criança nos Estados Unidos que nasce, tem que ter aquele monte de fralda aqui também, né? E isso e aquilo consome o equivalente a 90 crianças na Índia. Então, quando você diz assim, a explosão demográfica, se suprimir 90 crianças na Índia, equivale a suprimir uma nos Estados Unidos. A gente tem que olhar, não é quantas crianças nascem, é quanto de consumo está vinculado, consumo de energia, consumo de fralda, consumo de água, consumo de tudo. Então nós montamos uma sociedade que o planeta não suporta. Foi feito para ser um país, foi feito apenas para ser explorado. Estamos falando da campanha da fraternidade de 2016, que está sendo dirigida e levada à frente pelo CONIC, Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, do qual a Igreja Católica faz parte. E aí, a preocupação do CONIC é olhar, como diz o tema da campanha, casa comum, nossa responsabilidade. Isto é, cuidar então daquilo que diz respeito à vida humana, não é apenas responsabilidade de quem nos governa. É verdade, quem é eleito para um cargo público, para ser prefeito, governador, presidente, ocupar um cargo no campo legislativo, ele é eleito para cuidar do bem de todos. Nem todo mundo pode cuidar da segurança, da saúde, das estradas. Então, cabe a ele, sim. Mas não podemos jogar a responsabilidade sobre ele e pensar, fiz a minha parte. Não. Aqui cada um deve procurar ver o que pode fazer para tornar a nossa cidade, o nosso bairro em primeiro lugar, nossa cidade, nosso estado, nosso país melhor. Deve estar lembrado daquela frase de John Kennedy, quando ele assumiu a presidência dos Estados Unidos. Ele disse assim, não pergunte o que o seu país pode fazer por você, mas se pergunte, o que eu posso fazer pelo meu país? Então a campanha da fraternidade quer chamar a atenção sobre isso, que cada um de nós deve dar a sua colaboração, fazer a sua parte para o bem comum. Como lema, porque tema da campanha eu já falei, casa comum, nossa responsabilidade. Já o lema foi tirado do livro do profeta Amós, capítulo 5, versículo 4, e diz assim, quero ver o direito brotar como fonte e correr a justiça qual riacho que não seca. Veja que frase poética, mas muito densa, muito rica. Quero ver o direito brotar como fonte e correr a justiça qual riacho que não seca. E aqui eu quero lembrar algumas das finalidades da campanha da fraternidade de 2016. Há um leque de ameaças ambientais que prejudica a vida humana. Então deve-se buscar a conscientização de que todos têm direito ao saneamento básico, isto é, água potável. Para quem está acostumado a ter água potável em sua casa, talvez até fique
surpreso ao saber que grande parte da população não tem água potável. Tem, às vezes, de um córrego, tem de um poço, sabe lá dentro se não está contaminado. Então, é um direito das pessoas. Mas, direito ao esgoto sanitário. Quantas doenças matam, não é apenas prejudicam, matam, porque não estão ali abertos, infectando toda a população. Também todos têm direito à limpeza urbana. Como por vezes nossas cidades são sujas. E quem que é suja? Nós. Chupamos um picolé, jogamos um invólucro. Temos um papel qualquer na mão, não queremos mais, rasgamos, jogamos no chão. E aí, os bueiros ficam entupidos, numa enchente a cidade se alaga e reclamamos das autoridades. Quando a limpeza, o cuidado da nossa cidade, da nossa casa comum, deve ser de cada um, deve ser de todos. Uma outra preocupação, manejo de resíduos sólidos. Quem se lembra ainda todo aquele desastre lá em Mariana, em Minas Gerais, o mal que aquilo fez, que continua ainda prejudicando milhares e milhares de pessoas, prejudicou a tantas e tantas, empobreceu-as, fez com que outras ficassem doentes, sem falar nas que morreram. Um cuidado maior com aquilo que é um resíduo, que é um lixo, mas que, mal cuidado, prejudicará a população. Controle dos meios transmissores de doença. Quanta doença é fruto da falta de saneamento. Quanta gente está morrendo aí por falta de cuidado. Drenagem de águas pluviais. E aí poderíamos pensar em tantas e tantas coisas práticas. Então essa campanha quer dizer, olha minha gente, a casa é nossa, esse é o lar onde nós moramos. Não podemos maltratar tanto assim como estamos fazendo. Deus deu esta terra como um jardim, para nele vivermos e para dele cuidarmos. Como será o jardim que entregaremos às próximas gerações? E como é hoje o jardim de tantas e tantas populações carentes dessas necessidades básicas para que uma vida possa ser chamada de digna, humana? Como você vê, há muito o que fazer. O texto de Amós entrou justamente por causa da temática do direito e da justiça que esse texto aborda. Porque muitas vezes a gente pensa que dar o testemunho do amor de Deus é fazer grandes celebrações, é fazer grandes reuniões, é fazer grandes momentos de oração. Tudo isso faz parte, só que o central para o testemunho público de nós, cristãos e cristãs, ou de alguma pessoa que assuma sua pertença religiosa, não são tanto essas grandes celebrações, mas são sim a ação que elas podem fazer como um testemunho público, que é sempre uma resposta do amor incondicional que Deus tem para nós. E essa é uma das dimensões que o profeta Amós aborda. Então, quando ele diz buscar, quero ver o direito brotar como fonte, correr a justiça qual riacho que não seca, o profeta está justamente nos chamando a atenção para o que é prioridade para o nosso testemunho público enquanto cristãos e cristãs. A importância de a gente refletir sobre o tema casa comum, nossa responsabilidade, ele cai no momento em que a nossa sociedade ela está polarizada, onde nós não nos encontramos mais, é muito eu, é muito individualismo, e nós refletimos sobre a nossa casa, onde todos nós queremos viver bem, com qualidade, com justiça, é fundamental e é oportuno. A campanha ecumênica, na experiência das últimas 3, essa vai ser a 4ª, ela é sempre um momento, uma oportunidade para aprofundarmos essa relação de sermos comum, de trabalharmos juntos e, sobretudo, de pensar a vida a partir e para além do quadrado das religiões, da igreja, mas sim de aprofundar a relação de transformação de vida conjunta. A teologia da criação une até pessoas que não têm fé.
mas que tem boa vontade, porque todos vivemos na criação de Deus. Nós podemos dar uma intenção especial a partir da nossa fé, mas ao mesmo tempo podemos dar as mãos a todas as pessoas de boa vontade, de todos os credos, de todas as igrejas, para assumirmos juntos esta responsabilidade pela casa comum. Como falou o apóstolo Paulo, na carta dele aos Hebreus, falou dizendo: seja constante o amor fraternal. Então, nós estamos unidos aqui para unificar nossa luta espiritual para a fraternidade. Anunciamos Jesus, vai para o